Agora 4 horas e 14 minutos. A inflação é um fenômeno que preocupa mundialmente, cada um com os seus... Alguns motivos são coletivos, outros são motivos de cada nação, né? Com as suas mazelas, os seus problemas e as suas formas de reagir a esse processo inflacionário. Motivo raiz? Tem a guerra na Ucrânia, tem a dificuldade no comércio internacional por questões de lockdown, e esse é um dos assuntos para a gente falar nesta tarde, o que acontece na China. A China tem quase um Brasil inteiro em lockdown e prejudicando o comércio, prejudicando produção. Nós vamos conversar com o Roberto Dumas, que é economista e professor do INSPER, para falar sobre alguns temas ligados a esse processo que pode nos prejudicar. Será? Oi, Roberto, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Esse problema, as questões ligadas à produção na China vem abalando o Brasil de uma forma cavalar já há bastante tempo, né? Com os insumos que não chegaram e a normalização, o grande sonho é a normalização desse fluxo, né? A gente teve problemas enormes no fluxo de conexão entre os países, né? De conexão os problemas de containers, né? Os portos com uma dificuldade enorme para receber ou para saída de produtos, e agora a gente tem essa nova questão dentro de um cenário que já era por demais preocupante, com a inflação que tem feito o dólar subir, principalmente da questão da economia americana, o dólar em alta e continua em alta, e todos os outros fatores conectados a esse. Essa situação na China, com esse lockdown, é para deixar todo mundo muitíssimo preocupado, além do que já deveria, só com o processo inflacionário? Veja, é mais uma flecha para São Sebastião, é aquela coisa que a gente fala. Veja, acabei de sair da Covid-20 de 2020, tivemos o problema, estamos tendo o problema da Rússia com a Ucrânia, com o aumento do preço do fertilizante, e agora o lockdown, como você bem colocou, é quase praticamente um Brasil inteiro em lockdown, e são mais de 20 cidades chinesas. E o problema não é que está no porto. Na realidade, o que está acontecendo no porto é resultado de um problema de uma logística terrestre. Dado que você tem 20 cidades, praticamente, ou totalmente, ou em parte, em lockdown, você não consegue que os caminhões saiam. Você não tem transporte terrestre. E mesmo que você tenha o transporte terrestre, ele é letárgico. Por quê? Porque o governo chinês está cada vez mais fazendo a exaustão, a testagem em motoristas. Então, a mercadoria, os bens, os containers, acabam às vezes nem chegando no porto. Então fica complicado. E isso é mais um fator que acaba impactando cada vez mais a inflação, não só no Brasil, mas no mundo. Porque isso é um choque de oferta. Então vamos sentir daqui a pouco uma falta de semicondutores. E semicondutores que a gente fala, olha, semicondutor não vai me afetar, vai afetar todo mundo. Semicondutor vai bater no mercado de carro, vai bater no mercado de eletroeletrônico, vai bater no mercado de agropecuária. Por quê? Porque você tem tratores, você tem drones, e também da parte da indústria farmacêutica, porque você tem insumos que vêm da China, indústria farmacêutica. Ainda não estamos sentindo, porque geralmente esse transporte demora de 6 a 9 semanas. E agora com esse Covid zero, que eu acho, na minha opinião, pelo amor de Deus, eu não sou infectologista, mas tentar zerar o Covid num país com uma população de 1,2 bilhão é praticamente impossível. Os casos estão aumentando, é óbvio, estamos vendo, mas o que você vê é um completo formação de guetos em Xangai, onde as crianças são separadas dos pais e os apartamentos são selados pelo Partido Comunista Chinês. Você não pode entrar, ou melhor, você não pode sair do apartamento, e as refeições são dadas pelo próprio governo. E isso não tem jeito. Isso acaba impactando a inflação no mundo, acaba impactando o menor crescimento no mundo, e apesar de ser um choque de oferta e trazer essa inflação, as autoridades monetárias ao redor do mundo, leia-se aí, tanto na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, nós vamos ter que subir a taxa de juros. Por quê? Aí você pode falar, poxa, mas é um choque de oferta. O fato de eu subir taxa de juro não vai me trazer ou vai diminuir o preço do semicondutor. Aí é uma falácia. Por quê? Quando você tem um choque de oferta, de fato, aumentar a taxa de juro não vai fazer com que o preço de determinada mercadoria caia quando chega de fora. Mas ela limita
o repasse desse aumento que você está recebendo de fora, que você seja capaz de repassar para toda a população. Então vai ter um choque maior de juros, principalmente nos Estados Unidos, que já subiu 0,25, para ele é muito, e agora a expectativa é que suba mais 0,5%. E você começa de 0,25, 0,6%, a expectativa é que possa chegar até 3, 3,5%. E aí o que significa? O mundo vai crescer menos, o mundo está mais arriscado, ocorre o que a gente chama de uma fuga para a segurança. O dinheiro sai das várias praças e acaba indo para o porto seguro, que é chamado dólar. Por isso que você vê o câmbio batendo 4,90 por causa tanto da guerra da Ucrânia, que isso impacta o preço de fertilizante. É aquela coisa que eu falei, olha, desgraça pouco é bobagem, né? Porque aumenta o preço do fertilizante e além da inflação, porque eu não vou ter produtos para semicondutores, para drone, para agropecuária, o preço do fertilizante não para de subir e também agora o preço de container. Por exemplo, o preço de container era $2.000 antes do problema da Covid. Chegou a bater $10.000, um container de 40 metros cúbicos, refrigerado, agora está $6.800. Chegou a bater 10 mil. Mas, enfim, é um problema que o mundo, agora no ano de 2022, parece que está cada vez mais complicado, né? Professor Roberto Dumas, boa tarde. Boa tarde. É claro que sempre que há uma situação econômica relevante, né, uma crise relevante, ela acaba desencadeando ali situações múltiplas, né? Às vezes até solucionando alguns problemas, produzindo outros tantos problemas. E o fato é que, independentemente dessa crise no abastecimento, dessa crise de oferta, que já vinha provocando inflação alta antes dessa nova crise de Covid na China e antes da guerra, os Estados Unidos já estavam convivendo com a inflação alta, já havia protestos, gasolina muito cara, antes da guerra. Mas ainda como efeito dessa desorganização, né, da distribuição de produtos, etc. E crise na oferta. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, é claro que há um grande risco de a China ter o menor crescimento de seu produto interno bruto em décadas. Não se sabe ainda, vai ser no segundo semestre, mas o fato é que ela vai crescer menos. E produzindo menos, demandará menos. E é um mercado, para o Brasil, por exemplo, formidável, essencial, vital para minério, para comida. O quanto isso deve impactar nos preços dessas commodities e, basicamente, qual o efeito de um crescimento chinês bem menor para os preços aqui dentro? Porque às vezes a gente fala, bom, se haverá menos demanda lá, talvez haja mais oferta aqui dentro, de produto que não será exportado. Só que a coisa não é assim, né? A estrutura toda está montada para exportação. A gente vê o caso da cana. Muita gente direcionou o produto da cana para o açúcar, porque o preço está muito bom, em vez de direcionar para o álcool. Aí o etanol está com o preço lá em cima. Mas que impactos ainda este ano, no ano que vem, o senhor imagina virão desse crescimento menor da economia chinesa? Eu não acho que a China vai chegar a ter um crescimento do ano de 2020 de 2%. Mas também está longe de achar que o crescimento vai ser 5,5%, que é a meta do Partido Comunista Chinês. Quiçá, por enquanto, estamos projetando um crescimento de 3,5% a 3,7%, na melhor das hipóteses, mas é claro, isso dependendo de quanto tempo o lockdown. O impacto que isso traz para o preço é muito maior para commodities energéticas, ou seja, vamos pensar petróleo e metálicas, que é o caso do nosso minério de ferro. Por quê? Porque se a China crescendo menos, ela acaba tendo menos investimento. Eu não acho que nós vamos ter um impacto maior no nível de preço para os produtos do agronegócio, porque quer queira, quer não, eles vão continuar se alimentando. E eles precisam continuar se alimentando da mesma maneira, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. Sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei, ou eu voto ou não reelejo o meu governante. Só que a China é uma ditadura.
Então, eu não posso ter uma tensão social com falta de alimentos, que isso a gente tem que se lembrar o que aconteceu em 1989 na Praça da Paz Celestial. Então, eu acho que o impacto maior vai ser tanto no preço do petróleo, que aí você tem dois pontos, né? Uma dicotomia. Se por um lado a Rússia puxa o preço do petróleo para cima, e a Europa também, por causa da guerra, por outro lado, o fato do mundo crescer menos, tirando um pouco a Europa, os Estados Unidos crescendo menos e a China crescendo menos, quem está ganhando aqui, por enquanto, é o preço do petróleo caindo. Mas isso também, o fato da China crescer menos e sabendo que ela é muito mais voltada para investimento, o preço do minério de ferro é o que está acontecendo. Ele já caiu e deve continuar caindo mais. Agora, precisa saber se após esse fim de lockdown, se é que vai acontecer, óbvio que não vai ficar até o final do ano, mas pelo menos mais um mês deve continuar com um arrefecimento ao longo do tempo, se o governo chinês não vai querer impulsionar as obras de novo de infraestrutura e ativos imobiliários. Porque quando você analisa, você vê que a crise de 2008 nos Estados Unidos pegou a China. Então, para sair da crise, para ter um crescimento, o que o governo chinês fez? Ele aumentou investimento em infraestrutura dramaticamente e ativos imobiliários. Fez a mesma coisa em 2020. Por isso que ocasionou também aquela crise na Evergrande. Por quê? Porque aquela empresa acabou se alavancando demais. Então, isso pode acontecer, mas aí você está corrigindo um problema que você acabou de suscitar, que foi a crise da Evergrande. Acho muito difícil. Resumindo, eu acho que o mundo vai crescer menos, ainda não estamos num processo recessivo, onde o mundo inteiro vai ter um crescimento, ou seja, vai decrescer em termos de PIB, mas eu acho que o preço de commodity energética, ou seja, petróleo e minério de ferro e cobre, todos esses minérios aí, eles vão acabar sofrendo muito mais do que as commodities agrícola e alimento, porque tem um impacto, se é que a gente pode dizer positivo, mas o impacto de aumentar o preço, que é por causa dos fertilizantes que vêm da Ucrânia, da Rússia e da Bielorrússia e também da China, né? Agora, uma última da minha parte, professor Roberto Dumas. O preço do barril cai e, em compensação, o dólar sobe. Muita gente procurando o dólar do Porto Seguro que o senhor mencionou. E é preciso saber ainda qual vai ser o balanço disso na inflação brasileira. Um barril de petróleo mais barato, o que geralmente não provoca decisões da Petrobras rápidas para diminuição do preço do combustível, diferentemente de quando o preço do barril sobe. E o dólar subindo, o que sempre, claro, traz uma pressão inflacionária, não é? Diante disso, o Banco Central não tem o que fazer a não ser continuar aumentando taxa de juros com a inflação alta, ou deter, mas deter em 12,75, que parece ser a ideia. Não há alternativa. Isso não vai provocar um ambiente ainda mais hostil para investimento produtivo, para crescimento econômico no Brasil, que deve ter um crescimento ridículo outra vez? Veja, você está completamente coberto de razão. O problema é o seguinte, que se o Banco Central não fizer nada, a taxa de inflação ela vai correr para 20%, 25%, 30%. E a gente precisa pensar o seguinte, o brasileiro, nós temos uma memória inflacionária. Existe uma coisa na economia que a gente fala que o dinheiro é neutro, ele não causa crescimento econômico no longo prazo, mas no curto prazo, eu sempre falo o seguinte, o Banco Central é aquele cara que entra na festa para limpar a bagunça da festa. Ele vai limpar o salão. E o que faz crescer? Depois que você tem uma inflação ancorada em 3,5%, 4%, os agentes econômicos vão passar a voltar a ser capazes de fazer um plano de negócio. Agora imagina se a inflação bate 20%, depois 22%, 25%. Como é que eu vou fazer um plano de negócio? Quanto que eu vou subir o preço? Quanto que eu vou pedir de reajuste salarial? Vira uma indexação salarial e voltamos com o overnight. Aí que você não tem investimento mesmo. Aí que eu vou só comprar título público. Porque cada vez mais vai subindo, eu vou querer me proteger. Aí você fala, puxa, mas tem algum investimento?
onde você consiga 20% ou 30%, olha a Argentina, você consegue 20%, 30% ou 40%, não tem investimento nenhum que me dá esse retorno. Claro. Então aí que eu não tenho investimento. Então ele precisa dar esse choque, vou ter um crescimento, como você mesmo falou, ridículo, de 0,3% ou 0,5%, mas eu arrumo a casa para que nos próximos anos a inflação esteja ancorada. É aquela coisa que a gente sempre fala, é o pai bravo. Quando o pai é bravo e fala, eu quero você em casa à meia-noite, e você chega a meia-noite 15, etc., você toma uma bruta bronca, que é a taxa de juros. Agora, se teu pai se descontrola e você chega à meia-noite e meia e ele não fala nada, aí você não tem mais âncora de credibilidade, de expectativa. Você não sabe mais quem está no controle da inflação. Perdemos a ancoragem. Eu não sei mais para quem olhar para ter a mínima ideia de quanto vai ser a inflação no ano que vem. E aí começa o reajuste de preços desenfreado. Então o Banco Central precisa parar isso. Ele precisa dar essa injeção, para mim na minha época doía para chuchu, essa injeção de bezetacil que vai doer, mas é necessário para curar antes que isso volte a ser uma patologia. Está longe de ser uma patologia como é a Venezuela e a Argentina. Mas a gente não pode brincar, porque aqui é Brasil, e só para a gente ter uma ideia, de 1980 a 1994, Deus me livre, isso não vai acontecer. Mas a inflação de 80 a 94 foi de impressionantes 12 trilhões percentuais. Então a gente sabe viver com a inflação. A gente sabe reajustar preços e salários e acabar numa ciranda financeira que aí sim não tem como a gente crescer. Roberto Dumas, economista, professor do INSPER, que sempre nos atende com toda a gentileza e com muita informação aqui no Bandeirantes Acontece da Rádio Bandeirantes. Professor, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, um abraço, gente.